Aqui tá bom, né? Fica aqui, tá? Bem, boa noite a todos, irmãos aqui presentes, os que estão à distância, os dois canais que estão nos assistindo, que possamos todos nós vencer a si próprio, saber o caminho a tomar, se dirigindo ao Pai através do ensinamento do Mestre Jesus. Que possamos todos nós, agora, em pensamento e sentimentos, nos elevar ao Mestre Jesus. E eu pedirei a todos que me acompanhem mentalmente na prece que vou fazer. Senhor da paz, da bondade infinita, neste momento sagrado, possamos, Senhor, avançar continuamente, sem detença, com coragem, com certeza, fazendo o melhor. E onde quer que nós estejamos, possamos fazer o bem, Senhor, em Teu nome. E vai saber o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja, graças a Deus. Lá perto. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, que estão de moto, assistindo. Boa noite aos nossos irmãos que estão também. Quero agradecer mais uma vez o Sr. Godoy pelo convite, porque as oportunidades que a gente tem de poder falar, não que eu falo muitas, eu falei poucas vezes, mas eu procuro fazer. Cada dia que eu venho falar alguma coisa, eu estudar algo diferente, porque sempre é principalmente para mim. E aí, porque assim, às vezes eu penso, eu podia falar a mesma coisa, mas não, para mim tem sido um aprendizado muito grande, porque aí a gente parece que se dedica mais, porque como a gente tem que entender e aí passar para os outros, a gente se dedica mais. E aí o Sr. Godoy me deixou livre para escolher o tema. E eu tenho uma dificuldade muito grande, sempre tive uma dificuldade muito grande com a Bíblia, porque eu acho as palavras muito difíceis, porque foi escrita há 2000 anos atrás. Então tem muita coisa que não é do nosso tempo. E principalmente eu tenho uma dificuldade muito grande para entender as palavras. E me parece que às vezes, me parece não, claro que falta de evolução espiritual minha para entender, porque o espírito, que é da maior envergadura moral que a gente tem no planeta Terra, ele falou de coisas tão divinas e a gente tão perfeito, precisa meditar muito em cima das palavras dele para a gente entender. E as palavras que ele colocou nas parábolas, elas são tão incríveis que elas estavam sentindo lá 2000 anos atrás e estavam sentindo hoje para a gente nesse planeta tão moderno que a gente tem. E aí tinha até uma parábola que eu nunca tinha escutado, porque ela só está no Evangelho de Mateus, a parábola dos 10 virgens. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parábola. Acho que os mais estudiosos talvez já. Eu que estou começando a estudar agora, não tinha ouvido. Então eu vou tentar falar um pouquinho, explicar aqui sobre a parábola das 10 virgens. E aí, para a gente introduzir o assunto, eu vou ficar um pouquinho mais para trás, para entender em que momento da vida de Jesus ele estava quando ele falou dessa parábola. E eu sei se meu óculos tem 40 anos de carne, algo que a gente não enxerga, eu vou tentar, tá? Então, assim, antes um pouquinho dele falar essa parábola, ele já estava no final do seu ministério, ele já estava começando a falar sobre os 5 tempos. E aí, aqui no Evangelho de Mateus, eu estou lendo a Bíblia, tá? Depois eu vou contar a história. A Bíblia católica mesmo, tem a Bíblia evangélica, mas todas falam a mesma coisa. Eu gosto de, muitas vezes, quando eu quero ler alguma coisa na Bíblia, olhar não sei se eu posso chamar de livro, mas é a tradução da Bíblia para o livro fez.
porque ele traduziu direto lá do hebraico. Então, tem algumas palavras que podem ter sido interpretadas na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, e o Haroldo trouxe exatamente as palavras que é, então eu gosto de olhar lá. Especificamente essa parábola, ela também é igualzinha da Bíblia e da tradução do Haroldo, então por isso que eu trouxe só a Bíblia. Então, Jesus começa a falar, tem no Evangelho de Mateus, a história e o fim dos tempos. Logo depois da tribulação, daqueles dias, o sol vai ficar escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço ficarão abalados. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ele enviará seus anjos que tocarão bem alto a trombeta e reunirão os eleitos dele. Então, Jesus estava nesse momento falando desse fim dos tempos. E assim, nos livros, meditando, o que seria esse fim dos tempos que ele estava falando? Eu acredito, pelos estudos, assim, que esse fim dos tempos pode ser o fim da vida dele, na verdade, o fim do ciclo. É um ciclo se encerrando e iniciando outro ciclo. Então, esse fim dos tempos pode ser o fim dos tempos da vida de Jesus na Terra, pode ser talvez um fim, um ciclo nosso, um ciclo que a gente encerra, um ciclo de uma vida, um ciclo de uma problemática, um ciclo de um hábito ruim de vida, uma transformação. Então, a gente pode entender como o encerramento de um ciclo. E aí ele continua falando assim, eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que morra essa geração que agora vive. Então, o fim dos tempos e a chegada do Filho do Homem vai acontecer antes dessa nossa geração se acabar. Então, não tem isso, o mundo vai explodir, o mundo vai acabar, vai acontecer enquanto estamos aqui. Eu acho que vai acontecer para cada um de nós, dentro do nosso mais íntimo. E aí ele fala assim, que eu acho que é uma frase que a gente, todo mundo tem que entender. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. O ensinamento de Jesus, não importa o que aconteça, não importa quantas gerações passam, é o que eu falei, o grau de divindade do ensinamento dele é tão forte que faz 2000 anos e está aí, a gente está todo mundo ainda vivendo isso. E aí, quando Jesus fala do reino dos céus, em várias passagens da Bíblia, ele usa essa expressão, reino dos céus, não para falar de um lugar físico, de um templo, de um lugar que você vai morrer e vai para um castelo, um reino diferente. Não. O reino dos céus, ele deixa muito claro em várias passagens, ele está falando da nossa vida íntima, da nossa vida emocional, espiritual. Ele fala que quem já encontrou o reino dos céus são as crianças puras de coração, os humildes de espírito. Então, na verdade, esse reino dos céus que ele fala também tem gente. Ele pode ser dentro da gente individual, dentro da coletividade. E aí, ele falando disso, que quando Deus se apresentará o reino dos céus para a gente, talvez seja esse fim dos tempos, quando esse reino dos céus vai estar presente na nossa vida. O que a gente está fazendo para encontrar esse reino dentro da gente? A gente está pronto? A gente está com o pé mais atrás ou o pé mais à frente? Então, é mais ou menos isso que eu entendi que essa parábola das 10 virgens fala. E aí, eu vou começar a ler frases por frases para a gente ir conversando. E aí, no final desse tempo, a gente pega a parábola toda que ela é pequenininha. Então, ele começa assim. Ele fala, naquele dia, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo, ao encontro do esposo. Então, primeiro, ele começa a falar do reino dos céus. É uma simbologia para essa vida, essa aceitação espiritual, esse encontro com Deus. Cada um vai ter dentro de si. Eu acho que a gente pode entender assim, no dia que você se encontrar, que você acender em você essa chama divina de Deus, esse dia será semelhante às 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. O que ele fala sobre essas virgens? O que seriam essas virgens?
Lá há 2000 anos atrás, a cerimônia do casamento era uma cerimônia muito importante naquela época. Não existia mais a poligamia, era a monogamia. Isso que as mulheres, a mulher, ela não tinha toda a liberdade que a gente tem, trabalhar com respeito, esse grau de igualdade que a gente tem hoje em respeito com os homens. Naquela época, a mulher, ela era ainda como se fosse uma posse. Ela era posse do pai, até chegar à sua vida adulta. A vida adulta da mulher aos 12 anos, quando se casar. Então, ela vivia sob o cuidado, a proteção do pai, mas ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito ao salário, por mais que ela trabalhasse, se a família tivesse os negócios, ela trabalhava nos negócios da família, ou trabalhava com serviços de casa, mas ela não tinha direito ao salário, receber um dinheiro por isso. Então, ela precisa ser cuidada pelo pai. Chegava aos 12 anos, chegou na sua maturidade, o pai poderia vender ela, se ele precisasse de dinheiro, ele poderia vender ela como escrava, ou ela poderia encontrar um marido que fosse cuidar, proteger, sustentar. Então, era muito importante, era uma cerimônia como se fosse salvação de uma mulher, porque uma mulher solteira naquela época era uma mulher entregue à vida. Ela não tinha família, podia cair na prostituição, trabalho escravo. Então, encontrar um casamento, encontrar um marido era muito importante. Na cerimônia do casamento, o marido o noivo, era a figura de maior importância. Era aquela pessoa que era cortejada, era esperada. E quem fazia toda essa festividade, essa simbologia em torno do noivo, eram as amigas da noiva. Por isso eles falam as virgens, que são puras e são crianças, né? Porque elas tinham 12 anos só. A noiva tinha 12 anos e meio, era a época do casamento. E aí, isso de falar das virgens, que é a pureza de coração, a bondade, Jesus pode estar falando também de quem estava ali, quem que tinha merecimento, competência, envergadura moral para acompanhar o noivo, que era a figura mais importante. E aqui, no decorrer dessa parábola, a gente vai entender que o noivo, me parece que assim, o caminho para se encontrar Deus. Ele fala do noivo como se fosse o próprio Jesus, o caminho para encontrar Deus. Então, eu preciso de pessoas puras de coração para estar em volta do noivo, para conduzi-lo para encontrar Deus. E aí as lâmpadas, elas estavam de lamparina, porque essas festividades aconteciam por mais de um dia, elas conduziam o noivo durante a noite para dentro da onde estava sendo o evento, para o local das luzes. Então as lâmpadas seriam as lamparinas. É isso. O noivo era o caminho e as virgens seriam como quem tinha o merecimento, a conduta moral para ter esse caminho para Deus. Elas já tinham uma evolução espiritual. E aí vamos continuar a falar mais uma frase da parábola. E aí Jesus diz, e 5 delas não tinham juízo e 5 eram prudentes. Então Jesus falou de 10 virgens. E por que 10? Na festividade toda do casamento, que era um momento muito importante, com muitos convidados, apenas 10 delas, as virgens, elas tinham essa envergadura moral, esse coração puro para acompanhar o caminho do noivo, seria o caminho de Deus. E dentro dessas 10, que já são muito poucas, uma porcentagem muito pequena, se a gente for imaginar, na nossa população em geral, quantos estão no caminho? Quantos estão procurando? Quantos estão em oração, com fé, procurando se melhorar para encontrar o caminho, para encontrar o seu próprio reino de Deus? Já são poucas pessoas. E dentro dessas poucas pessoas, Jesus fala que 5 tinham juízos e 5 eram prudentes. Então, assim, vamos colocar a gente que está aqui, que está assistindo, a gente está buscando o caminho, a gente está buscando se melhorar. Só que cada um de nós tem um ponto diferente. A gente sabe que entre a gente tem pessoas que já atingiram uma moralidade melhor e tem muitos de nós que ainda está patinando. Porque assim, a gente tem caminho, a gente tem a conduta, a gente tem as palavras de Jesus. É difícil, né? Aquelas palavras assim, amar ao próximo como a si mesmo, mas desde
próximo seja fácil de amar, né? Não julgar os outros, bonito, mas e a sogra do cunhado? Julga o tempo inteiro. Então, a gente está ali, e aí é muito interessante isso. Eu ia citar um exemplo, para mim, tem filhos pequenos, que assim, fazer para o outro que você gostaria, que eu gostaria muito de, se minhas filhas estivessem fazendo algo de errado, não ficar julgando ela, nem falar que eu posso corrigir. E aí eu me preparando para cá, parece assim, o meu mentor me deu um tapa na cara. Porque essa semana, agora, no feriado, terça-feira, aconteceu uma coisa, que assim, eu sou das virgens sem juízo, acabei de ver. A gente mora num condomínio, muitas casas, crianças estão brincando lá no tempo inteiro de bicicleta, criança de 3 anos andando de bicicleta sozinha, a velocidade permitida lá é 20 por hora. E aí as crianças brincando na rua, as crianças vizinhos na rua, tem a rua principal e a minha rua como uma super tranquila. E eu dentro de casa na sala para fora, me aberta para ver. Esse é um carro, eu sou tão burro, ele passou tão correto, ele me fez várias coisas comigo chorando. E me subiu tudo que Deus me deu. Eu pensei, como eu ia bater que era uma menina, uma adolescente, de 15 anos, ele parou lá na frente desse homem e assim. Aí eu, na minha imperfeição, eu fiquei imaginando na minha cabeça como eu ia bater. Se eu atropelasse a minha filha, o que eu ia bater? Que família é essa que dá um carro com um menino? Eu pensei tanta coisa, e eu falei, uma palestra que eu tinha, o adulto sou eu. Essa criança, ele é um adolescente. Ele quer aproveitar a vida, ele quer viver, ele não tem a noção que eu tenho, porque a criança pequena não presta atenção no que eu estou fazendo. A criança pequena pode atrás de uma bola, vira de bicicleta. Eu, que sou adulto, que deveria ter falado dele, coleguinha, você é jovem, você não entende, mas essas crianças aqui, elas não vão tomar cuidado com a rua, porque elas não têm maturidade para isso. Você gosta de correr, mas não é aqui dentro é perigoso. Eu deveria ter feito isso. Mas não, entra nesse joguei, eu quis saber quem é a família, a gente não tem nada com isso. Às vezes o pai não sabe, às vezes o pai olhou de uma forma que não atingiu ele. Então, olha lá, eu estou fazendo os outros que eu não gostaria que alguém ficasse pensando mal e falando mal das minhas filhas. E eu, como adulto, eu não quis, né? Aí, depois que eu pensei tudo isso de mal, que eu já me perdoou por isso, aí eu fui levar por essa família, por esse menino, para que ele algo toque ele, que ele entenda a responsabilidade dele. E assim, se eu tiver a oportunidade, eu vou explicar isso para ele. Porque talvez não foi de maldade, foi molecagem de acontecer. Mas aí é isso. A gente, a parte que é prudente, não vigia os pensamentos, não vigia a energia que você está emanando, a frequência que você está buscando, e a gente cai numa frequência energética tão ruim, que a gente vai ficando cada vez mais longe dessa fé verdadeira, da paz que Jesus está falando. Aí Jesus fala, as sem juízo pegaram as suas lâmpadas e não levaram óleo consigo. As prudentes levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. As lâmpadas, as lamparinas, elas se mantêm acesas por causa do querosene, do óleo. Então, ele fala que as sem juízo, elas não tinham combustível para abastecer essa luz. Essa luz seria a nossa fé, seria o nosso trabalho com Deus. E aí é o que a gente faz quando a gente está vigilante. A gente não abastece a nossa fé. A gente não leva ferramentas para a gente conseguir continuar com fé em Deus, conseguir, na hora do problema, entregar na mão de Deus realmente, porque a gente está sempre vibrando. Quando tem um problema muito sério, a gente questiona por que comigo. Então, assim, cadê será a nossa confiança mesmo? Quando a gente fala, a gente tem fé, todo mundo aqui assistindo palestra, uma classe, vai no serviço social, quando a vida anda bem, mais ou menos. Quando a coisa fica muito feia, aí começa aqueles questionamentos, aí não dá tempo de ajudar o próximo, não dá tempo de trabalho social, e aí a gente começa a ver que cadê esse reino dos céus, cadê essa fé, cadê a nossa luz acesa, a nossa luz apaga muito rápido, porque a gente não tem uma fé raciocinada, a gente não tem uma fé fortalecida, a gente confia até certo ponto, a gente fica, é como se fosse uma barganha com Deus, eu quero isso, eu peço por isso. E
quando não dá certo, minha fé continua em dia? De alguns sim, né? Esses dias eu vi um filme de criança, assistindo com as minhas filhas. Um menino perdeu a mãe e ele perguntava com a fada, essa dor um dia vai passar? E aí a fadinha falou para ele, não vai. Mas essa dor vai te fazer ser mais forte. Eu acho que... Desculpe me interromper, tá? Eu acho que é isso que, assim, as dores no momento da gente, não dá pra gente duvidar. As dores são para se fortalecer. Deus sabe os problemas que a gente tem que passar. E a gente precisa entender que esse problema é alguma coisa que eu não consegui resolver. Esse problema é o caminho para eu resolver. Esse problema é uma escola para uma deficiência também. E aí, a gente pensa, já que eu comecei a falar de fé, me emocionei, como que a gente faz para deixar carregar o óleo da nossa lamparina? Então, tem, assim, inúmeras formas, inúmeras instruções de como fazer para carregar essa fé. Se a gente for olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala estudo, oração, buscar, raciocinar, você tem uma dúvida, você vai procurar. Mas eu entendo também que muitas vezes, muitos de nós, como foi para mim, a gente ainda tem aquela coisa, não aprendeu pelo amor, aprende pela dor. E muitas vezes no momento da nossa dor mais profunda, você vai ter que Deus está com você. E assim, às vezes é nesse momento, quando você chega num ponto e fala assim, Senhor, não dá mais, eu não sei o que fazer. E aí você descobre que ele está ali te explorando e te levando. História não é uma história tão séria, é uma história que eu resumo. O momento mais difícil da minha vida foi quando eu despertei a minha fé, foi na época do Covid, do que eu falo. O Covid me fez muito bem. Eu aprendi, assim, eu sou outra pessoa, depois. Perdi meu sogro e minha sogra, um do outro, meu pai foi internado por 6 meses, mas assim, hoje eu estou aqui porque aconteceu tudo isso, senão eu não estaria com fé, não estaria estudando, não teria encontrado Deus. E eu falo assim, o momento de encontrar Deus foi quando eu vi meu pai em cima da cama, convulsionando, eu falei, Senhor, é seu, né? É seu, porque nesse momento é egoísmo dele. Meu pai começou a ter uma afinidade absurda. E aí eu olhei para ele, ele é mais importante que o meu sentimento. E aí o sentimento não veio, não me chamou para UTI para me despedir dele, ele não tinha mais o que fazer. Meu pai tinha cerca de, acho que 8 convulsões por minuto, alguma coisa assim, nenhum remédio controlava. E já fazia alguns dias que ele estava assim, o cérebro dele já... E quando eu saí da UTI, no outro dia que o médico me ligou, era um outro médico, e ele falou assim, o quadro todo daquele do Covid, aí eu falei, e as convulsões? Aí ele falou assim, não, seu Nelson não tem convulsão. Eu falei, como não, doutor, não tem convulsão? Ah, deixa eu olhar a ficha dele. Ontem, depois das 6 horas da tarde, ele não teve mais nenhuma convulsão. Eu falo, foi um momento que Deus é seu, faça o que você quiser. Então, aí, gente, desculpa. Não estava no script falar isso, tá? Mas teve que ser. E mesmo essa coisa tão forte que foi para mim, às vezes a gente balança, como eu digo. A possibilidade da minha filha ser atropelada me subiu uma fúria que, assim, cadê a confiança em Deus? Ninguém foi atropelado, elas saíram antes. Sabe aquela coisa, tudo armadinho para... Deu certo, Deus está ali, Deus está cuidando, sabe? E aí ele continua, Jesus, na parábola. E tardando o esposo, as virgens adormeceram. E aí esse adormecimento aqui, a gente, assim, somos nós, a gente não sabe, a gente está esperando. Eu acredito que assim, a nossa evolução espiritual, como a gente sabe, nós que somos espíritas, tem uma lei que a evolução é obrigatória, a gente está aqui para chegar nos mundos de regeneração, nos mundos felizes, todo mundo um dia vai conseguir viver a vida como Paulo disse, o apóstolo Paulo. Não sou eu mais, é Jesus que vive em mim. Eu acho que um dia todo mundo vai chegar, que eu acho que isso é realmente viver o Cristo.
E, enquanto isso, muitos de nós adormecemos. Muitos de nós, talvez, não pensamos e vai vivendo a vida de qualquer jeito. A gente está aqui para evoluir. A única coisa que a gente tem que fazer é melhorar. E para a gente melhorar é dia após dia. É pensamento, é você mudar o pensamento. Já falei bastante coisa que eu ia falar aqui. Então, assim, a gente não pode adormecer, não pode, lá no começo que eu falei, do amar ao próximo, a gente não pode baixar a nossa frequência, porque o planeta Terra, em geral, está caminhando para a evolução, não é a gente que tem que ficar ali adormecido, né? Aí, mais uma frase da parábola. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. O noivo está chegando, saiam ao seu encontro. A meia-noite aqui é uma simbologia da dificuldade. O dia mais difícil da sua vida, as trevas que ele falava ali antes, o escurecimento. Então, nesse dia mais difícil, o caminho para Deus vai chegar na sua vida. E aí você vai estar preparada para aceitá-lo. Eu falo assim, dessa forma como eu falei do meu pai, eu falei, Senhor, está nas suas mãos, o Senhor faz o que quiser. E foi do fundo do coração, porque eu confiei. Se ele fosse, tudo bem, se ele ficasse, tudo bem também. E nesse dia, você vai estar preparado, talvez, para falar isso? Eu falo para isso aquela vez, eu não sei se eu vou falar isso as outras vezes também, tá? Então, assim, não estou colocando que uma vez deu certo, graças a Deus. Só que a gente é imperfeita, a gente duvida, a gente questiona, e eu espero que eu continue com essa fé pelo resto da minha vida e além, né? E aí, assim, a gente vai conseguir, nesse momento, entregar a nossa vida, entregar os nossos problemas, quando esse noivo chegar, quando chegar a hora, a gente vai conseguir aceitar? E aí, mais uma parte da palavra. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As sem juízos pediram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor ter 5 lâmpadas acesas do que 10 apagadas. E aqui se resume, quando você precisar de Deus, quando você precisar de Jesus, alguém vai fazer isso por você? A oração dos outros ajuda muito. Mas quando você tem sua fé fortalecida, você sai desse problema muito mais fácil. Então, assim, não adianta, cada um tem que encontrar o seu momento. O meu momento foi encontrado na dor, por isso que eu agradeço tanto. Tem pessoas que encontram esse momento, esse despertar, essa paixão por Cristo mesmo, com o estudo. Tem pessoas que encontram na religião, e eu acho que isso é experimentar. A gente tem um respeito por todas as religiões. Eu falei que eu ia falar da Bíblia católica, a minha família é toda católica. Eu sou batizada, catequese, crisma, casada na igreja, mas a igreja católica nunca me preencheu. Minha família fazia terço, eu ficava fazendo terço pensando que eu ia jantar e pensando que eu tinha tarefa para fazer. Gente, era uma tortura. E aí um dia eu falei com meu pai sério, muito antes do Covid. Eu falei assim, eu não entendo, vocês ficam rezando a mesma coisa. E às vezes estava no terço da família, aquela coisa que você rezou a vida inteira, uma Ave Maria. A hora que chegava na minha vez de rezar, eu nem sabia, eu errava tudo, porque eu não estava prestando atenção. Aí um dia eu chamei ele, chamei ele de papai, eu falei, papai, fala pra mim, assim, de verdade, você tá prestando atenção em alguma coisa? Eu não entendo, não faz sentido isso pra mim, vocês ficarem repetindo a mesma coisa. Olha que coisa feia, eu falava assim, tá perturbando Deus, gente, ele tá escutando o tempo inteiro a mesma coisa e ninguém fala nada. Meu pai parou, assim, com um olhar tão bonito, um olhão azul desse tamanho, olhou pra cima e falou assim, minha filha, quando eu faço o terço, parece que eu saio de mim, tô eu conectado com Deus de uma forma tão forte, isso me fortalece de uma forma. A partir daquele dia, eu respeito tanto e eu consigo enxergar essa fé nas pessoas. E aí até um dia, eu gosto de estudar, eu gosto de procurar. Eu falava, gente, esses mosteiros de freira, esses conventos, que aquele monte de freira, eu falava, aquele monte de freira sem fazer nada, gente. Porque eu sou muito ativa, eu sou do fazer, e eu falava, fica lá o dia inteiro. Aí eu fui pesquisar. Esses conventos de freira, esses mosteiros, eles têm uma função, isso em livros espíritas, tá? Ele tem uma função tão importante de melhorar a frequência vibracional do planeta Terra, que quando o planeta Terra está com problemas sérios, esses mosteiros em si, a fé deles, a oração deles, essa conexão com Jesus é tão grande, que eles conseguem aliviar essa frequência
e conseguem dar uma paz para o planeta Terra. Então, talvez se não fossem eles e elas, os padres e as freiras, a gente já está mais bagunçado do que a gente está hoje. E aí, vamos ver, estou terminando, tá? E aí, na parábola ele fala assim, e aí elas falaram para ir comprar, e tendo elas ido comprar o óleo, o noivo chegou, entrou e fechou a porta. E aí elas bateram na porta, as virgens foram comprar os óleos, e aí o noivo falou, eu não as conheço. E o que é isso, eu não as conheço? Parece até cruel. Não é cruel, você não está na mesma frequência. Talvez o planeta Terra, ou talvez para você ter essa conexão com Deus, você precisa trabalhar isso para estar numa frequência boa. Tem até uma história muito, muito rapidinha aqui para ilustrar, do Divaldo, que uma vez ele estava tratando uma menina que estava com um obsessor muito bravo, muito agressivo, e aí o Divaldo falava, sua mãe está aqui, sua mãe reza por você. Ele falava, eu não vejo nada. E aí o Divaldo foi conversando com ele, você não sabe pelo menos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Ele falou assim, eu acho que eu lembro. Ele falou, eu vou rezar com você então. Aí o Divaldo começou a rezar com esse espírito obsessor, uma Ave Maria. E no momento que ele foi se acalmando e pensando em Deus, e pensando em Nossa Senhora, ele conseguiu enxergar a mãe dele. Então é isso, essa frequência, o fechar a porta e falar eu não te conheço, é que a gente, em frequência, talvez, não vai estar conectado à bondade, à divindade. E é isso, muito obrigada, me desculpe pela emoção, e que a gente possa, talvez com isso, despertar ou a vontade de estudar, ou a vontade de trabalhar, de pelo menos procurar alguma forma para que a gente mantenha Jesus em nosso coração o tempo todo, até chegar o momento do planeta chegar no mundo de regeneração e a gente poder entrar no mundo de regeneração, né? Não ficar para baixo. Muito obrigada, boa noite. Prece. Senhor Deus, nosso Mestre Jesus, em primeiro lugar eu agradeço por estar aqui, pela oportunidade do estudo, do trabalho, e por o Senhor me capacitar. Eu sei que não estou preparada, mas confio que o Senhor sempre me preparará. Obrigada por todos que podemos estar aqui nesse momento, porque temos saúde, temos inteligência, temos uma mente tranquila, e que os que não têm esse privilégio que nós temos, tem alguma doença física, está em cima de uma cama, nos manicômios com doenças mentais, que possam ter a sua mente, o seu espírito sempre aliviado e acalmado pelo seu amor, ó Pai. Que nós possamos continuar nesse caminho, buscando sempre agir conforme as suas palavras. Que nossa semana seja abençoada, que os nossos mentores estejam sempre nos orientando, que a gente possa estar com os olhos abertos, ouvidos abertos, e as mãos sempre prontas para levar a luz sob a orientação dos bons espíritos. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Bom, vou agradecer a presença de todos novamente. Esperando que sexta-feira que vem estejamos todos juntos novamente. Vamos iniciar a classe. Boa noite a todos.